Pessoal, essa questão 3 aí, tens que acertar ela, garantir pontinho nela. Estás trabalhando com ela há muito tempo. E ó, além desse formulário aqui na prova, esse vai ser o formulário da prova, tá? A lei dos cossenos. Além desse formulário, eu no dia vou botar no quadro seno, cosseno, tangente. Ângulos notáveis. Quem são os ângulos notáveis? Isso, 30 graus, 45 e 60. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2 e raiz. Tudo sobre 2, extrai a raiz do cara de cima. A raiz 3 no 2. Como a raiz de 1 é 1, não precisaria. Isso, como o tangente é seno sobre cosseno, faz esse dividido por esse. Vai dar o inverso, vai dar 1 sobre raiz de 3, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. Raiz de 3 sobre 3. O número dividido por ele mesmo e raiz de 3. Esta tabela é que eu quero que tu use para resolver isso aqui. Ah, professor, eu usei a tabelona lá do mal, aquela tabelona do fundo, do final da apostila. Tudo bem, só que aí tu vai ficar um pouco chateado porque as minhas respostas vão ficar bonitinhas e as tuas vão ficar com umas vírgulas do mal. Mas está certa a tua, tá? Não quer dizer que esteja errado. Vou até te mostrar depois como é que tu confere se a tua acertou. X é a hipotenusa. Eu tenho o cateto oposto, então vamos de seno. Seno de 30 igual ao cateto oposto, 2,5 sobre a hipotenusa. Seno de 30 é 0,5, ou usando a tabelinha 1 sobre 2, que dá no mesmo. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando. Igual às casas, elimina a vírgula, 25 dividido por 5, 5. Já que era metro, metro. É uma coisa que eu talvez nem devesse falar, mas é porque é irresistível. Depois que o cara faz esse cálculo algumas vezes, ele percebe que sempre que o ângulo é 30 graus, a hipotenusa é sempre o dobro do cateto. Ó, sim, é sempre o dobro. Claro, né, Carlos? Seno de 30 é 0,5. Ou seja, eu vou multiplicar a hipotenusa por 0,5 para dar o cateto oposto. Claro que o cateto oposto vai ser a metade. Sempre que o ângulo é 30 graus, a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Ou o cateto oposto é a metade da hipotenusa. O cara que sabe disso, bate o olho no triângulo e escreve a resposta sem sujar a mão. Ele nem seno faz, cateto oposto e hipotenusa. Ele decorou isso. Se esse aqui é 30, né? Esse aqui é... Então é a mesma coisa, lógico. Galerinha, como é que eu vou achar o Y? Deixa eu ver. Tangente de 30 é o cateto oposto, 2,5 sobre o cateto Y. Pode ser. Tangente de 30. Raiz de 3 sobre 3 é igual a 2,5. Cruz credo, raiz de 3y é igual a 3 vezes 2,5, eu até poderia ter multiplicado para dar 7,5 sobre raiz de 3, porém eu vou ter que racionalizar. Ao racionalizar, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3, e como tenho 3 em cima, 3 dividido por 3 dá 1, dá 1. Então é por isso que eu não preferi multiplicar antes. Eu preferi esperar. Resposta final. 2,5 raiz de 3. Unidade, por favor. Era metro, né? O cara que fez a tabela, se ele foi na tabela e pegou a tangente de 30, a tangente de 30 que ele pegou, deixa eu ver quanto é que foi aqui. Saúde. 30 tangente, deu 0,577. O cara que usou a tabela do mal, não a tabela do bem, deu aqui 0,577. E aí, então, na hora que tu multiplicou, raiz de 3 por 2,5 deu aproximadamente 4,33. Para quem fez através da tabela, para poder corrigir. Daria 4,33. Depois eu anotei que continua o ângulo de 90 e faz o triângulo ser retângulo. Pode ser, bacana. Ó, o colega disse que para achar o y ele fez Pitágoras. Olha que bacana, também funciona, sem problema nenhum. 5 ao quadrado igual a 2,5 ao quadrado mais y ao quadrado. Legal, parabéns.
Aqui? O que aconteceu aqui, né? Não tem que ficar envergonhado. Eu adorei, parabéns, eu queria te elogiar. Parabéns por isso, cara. É assim que o aluno tem que ser, ele tem que ir lá. Putz, aquela passagem ali ficou nebulosa. Professor, dá uma explicadinha de novo naquela passagem ali. Pô, obrigado, cara, agradeço. Fico muito feliz mesmo. Vou apagar o nosso formulário, que era só para te mostrar o que vai ter de formulário na prova. Vamos fazer isso aqui bem calmamente. Era assim, ó, 3 vezes 2,5 sobre a raiz de 3. Concordas? Quando a raiz está na parte de baixo, o matemático começa a se coçar. Ele sabe que é encrenca, ele quer tirar aquela raiz de baixo. Ele quer tirar aquela raiz de baixo sem alterar o valor da resposta. Tu concorda que raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1? Ou seja, eu estou multiplicando isso aqui por 1? Claro que não vai mudar a resposta, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. É o elemento neutro da multiplicação. Então, ó, lá em cima ficou multiplicando. Eu já até poderia ter multiplicado, mas eu sabia que alguma coisa ia acontecer, eu resolvi esperar. Não fiz nada lá em cima, tá vendo? Mas o que é raiz de 3 vezes raiz de 3? Quando as raízes têm o mesmo índice, nós podemos unir dentro de uma única raiz, de um único radical. Então, da raiz de que é, ou seja, essas multiplicações aqui vai dar 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Foi ali que eu cortei, né? Cortar entre aspas, porque cortar não existe na matemática, né? Uma divisão que deu 1. E como 1 é elemento neutro... Eu achei que estava se botando para a raiz de 3. Que assim, eu fiz rápido. Eu expliquei, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então aqui embaixo deu 3. Aí eu dividi 3 por 3. Mas foi muito rápido. Se o aluno não vem acompanhando a tempo isso, é natural. Tu salvou a vida de um monte de gente, cara, com essa tua pergunta. Tem um monte de gente que não entendeu e fica com vergonha de perguntar, cara. O pai me paga para ensinar o cara, mas o cara falou, não quero. Papai comprou, mas eu não quero um brinquedo. Entendeu? É assim que tu age quando tu não pergunta. Tu fala, não, papai deu, mas eu não quero. Sai. É isso, cara. E tu tem que fazer que nem um amigo. Qual é a vergonha? É bom, cara. Professor, não entendi. Isso é glorioso. Parabéns mais uma vez, Arthur. Parabéns. Porque depois que tu achou o X, tu pode fazer cateto adjacente sobre hipotenusa. Parabéns, perfeita a tua colocação. Não era obrigado a fazer por tangente. Ótimo. Ótimo, ó. Aqui tu descobre que é 60. Pode usar seno de novo, né? Legal, parabéns. Parabéns. E tem que ter dado o mesmo resultado. Se não deu, depois eu vou aí e te procuro o que aconteceu. Tá? Galerinha, ó. Seja o método que tu usou, a resposta do y tem que ser essa. Ou aquele valor que eu coloquei, que era 4,33 aproximadamente, é isso? Tá? Então não interessa o método que tu fez. Se deu um valor diferente, depois da correção tu me chama na tua carteira para eu detectar. Ó, errasse foi aqui, para que tu não cometa esse erro na prova. Todo número que termina em 5 ou em 0 é divisível por 5. E 12,50. Olha só que interessante, galera. Olha só que interessante. A pergunta do colega, a colocação do colega. Muito boa. Todo número que termina em 5 ou em 0 é divisível por 5. Ou seja, quando tu faz a divisão, dá um número... O que é um número divisível por outro? Tu vê, às vezes a base mais básica é que falha a gente. O que significa dar para dividir para o outro? Qualquer número dá para dividir para qualquer número. Não existe só o 0 que não dá para dividir. O resultado virou um número natural. Aqui, ó. O resultado é um número natural. Número divisível por outro, pode dar menos, não pode? Então vamos melhorar. É o número que dividido por outro dá uma divisão sem resto, ou dá um número inteiro. Isso é que é um número ser divisível por outro. Então aí o amigo perguntou, professor, 12,50 é divisível por 5? Não é nem para discutir isso, porque o cara já está com vírgula. Ele já está com vírgula. Concordas comigo? O número já está com vírgula. Ou seja, a pergunta seria, 125 é divisível por 5? 12 é divisível por 5? Porque quando tu pega o número com vírgula, essa pergunta já não cabe. Outra, eu posso botar vírgula 0, todo número termina em 0 se fosse por esse raciocínio. Então todo número é divisível.
Por que 666? É 666,0. Ah, então termina em 0, é divisível por 5. Tá entendendo? Então, desse raciocínio, esta pergunta só cabe para números sem vírgula. Quando eu te pergunto, o número é divisível pelo outro, eu estou te perguntando, este número sem vírgula, quando divide por este, dá um número sem vírgula, ou seja, um número exato? É esta a pergunta que eu estou te fazendo, certo? E tu vê, é uma coisa básica, mas que a gente esquece. Eu era bom em matemática, sempre fui razoável em matemática, mas do ano para o outro, a professora perguntava uma coisa do ano anterior, eu já não sabia mais. Ou seja, eu sou ser humano normal, eu esqueço. Se eu paro de treinar, eu esqueço. É isso aí. Legal. Galerinha, vamos para o item B. Pô, não imaginei que eu ia demorar tanto para fazer o item A, que é só seno, cosseno e tangente. Alguém pode ditar para mim como é que era o triângulo B? Era retângulo assim? 45? Oi. Ah, tá ali. Ô galera, olha só. Pode falar que eu obedeço. Era metro mesmo? Seno, deixa eu ver se é verdade. Seno de 45 é o cateto oposto, W, sobre a hipotenusa, 6. Raiz de 2 sobre 2, tabelinha. O comum é a gente fazer cruz credo, né? Nessa hora, concordas? É automático. E eu fazia sempre assim. Eu fazia cruz credo e depois pegava o 2, está dividindo, passa... Depois de tanto fazer isso, eu percebi que fazer cruz credo era uma grande viagem. Era uma grande perda de tempo em alguns casos. Concorda comigo? Pra que fazer cruz credo pro 2 vir pra cá, pra depois o 2 ter que ir pra ali de novo? Por que não é só pegar o 6 que tá dividindo e passar? Pronto, isolou. Tu tá entendendo o que eu tô te dizendo? Cara, como a gente perde tempo fazendo uma conta que depois a gente desfaz na mesma hora. Então, às vezes, vale mais a pena pensar. Quero deixar o W isolado. Está dividindo, passa multiplicando. Acabou. Olha só que beleza. Na própria linha, tu faz a modificação. Simplificou. W igual a 3 raiz de 2. Quem pegou o seno de 45 na tabela, sem dúvida não pegou raiz de 2 sobre 2. Que não está na tabela raiz de 2 sobre 2, né? 45 seno. 0,707? É isso aí. O cara que colocou 0,707 aqui multiplicou por 6. Ponto 707 vezes 6. 4,242. Quem usou a tabela mágica. Vou substituir o raiz de 2 por 1,41 vezes 3. 4,23. Tu vê, ó, quem usa a raiz de 2 como 1,41 não tem a mesma precisão de quem pegou na tabela o valor 0,707. Por quê? Parabéns, garoto. Mais números após a vírgula. A resposta do colega está certa. Quando eu digo que a raiz de 2 é 1,41, eu estou dando a resposta com duas casas. Quando o cara pega lá na tabela que o seno de 45 é 0,707, ele está acrescentando uma casa a mais na precisão, né? Certo? E isso também, imagina quantas pessoas já não quebraram a cabeça, falando, não, eu fiz certo. Não, eu fiz certo. Não, mas eu usei a tabela. Não, mas eu usei a outra tabela. E na verdade eles estavam com os valores muito próximos um do outro e não estavam se acertando, era na precisão que cada um usou nos seus dados. Um usou a raiz de 2 com 2 casas após a vírgula, o outro usou uma tabela com 3 casas após a vírgula. Claro que vai dar uma pequena diferença. E por isso que eu gosto dessa resposta, porque essa resposta é exata, não é aproximada. Concorda comigo? Porque o raiz de 2 ali está guardando para si toda a imprecisão da continha. Muito bom. Dizer igual porque o mesmo ano. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria, porque se esse ângulo é 45 graus, esse ângulo é 45 graus, se os catetos estão opostos a ângulos iguais, os catetos são obrigatoriamente iguais, o cara não perde tempo nessa. Se o cara estiver distraído na prova, o cara faz duas contas, se o cara estiver atento, ele só escreve Z igual 3 raiz de 2. Quando os ângulos opostos são iguais, os lados opostos a esses ângulos também são iguais. Ah, exato, muitas casas após a vírgula. O equipamento que ele está usando, né? Também é um equipamento a laser lá que dá várias casas após a vírgula de precisão. Esse é o grande tchan das empresas de metrologia. A precisão. Como que eu vou garantir a precisão? Isso é muito delicado, né? Do ponto de engenharia, isso é um terror para o engenheiro. O
cara faz os cálculos tudo bonitinho, tá tudo certo, aí monta o brinquedo. Só que aí a folga do parafuso era maior do que ele esperava, a estrutura começa a vibrar do jeito que ele não esperava, cai, mata todo mundo. É terrível. A precisão na engenharia é algo absolutamente de tirar os cabelos. Por isso aqueles valores absurdos, né? Ai, mede aquilo ali pra mim. O cara vai te cobrar milhares de reais para uma equipe lá tirar as medidas com garantia de precisão, né? Isso é muito delicado. É isso aí. Aliás, lembra quando eu te falei que o Tales mediu a altura de uma das pirâmides? Ele pegou a muleta, uma vareta, enterrou no chão, né? Mediu a altura da vareta e a altura da sombra no mesmo momento em que ele mediu o tamanho da sombra da pirâmide. E por semelhança de triângulos, ele fez uma proporção e achou a altura da pirâmide, sem nunca ter encostado nela. Não é isso? Dizem alguns escritos que não foi assim que ele procedeu. Dizem alguns escritos que o Tales, para medir a altura da pirâmide, ele foi muito mais sagaz e inteligente. Ele simplesmente mediu a altura da pirâmide através da sombra. Ele mediu a sombra no momento em que a sombra tinha o mesmo tamanho da altura. Mas como é que ele ia saber que a sombra já foi do tamanho da altura? Duas questões. Primeiro, como ele ia saber que a sombra está no mesmo tamanho da altura da pirâmide? E como? Em que momento isso acontece? Como é que ele vai saber isso? Claro! Pô, se eu estou falando disso depois desse problema, cara, onde esse tamanho é igual a esse, a altura e sombra, bicho, claro que tem a ver com 45 graus. Às vezes as respostas estão na nossa frente, né, bicho, a gente não enxerga, né? Olha que delícia, certo? Às vezes as respostas estão ali, tá para morder o cara. Se fosse uma cobra, mordia o cara, e o cara não enxergou. Então, ó, pirâmide, bela pirâmide. Na hora que o ângulo dos raios solares formar 45 graus aqui e aqui, sem dúvida nenhuma, né? Esse tamanho que é a sombra vai ser igual a esse tamanho que é a altura. Então ele não precisaria nem fazer conta. Ele só medir no momento exato quantos passos tem a sombra, ele saberia que a altura tem aquele mesmo número de passos. Mas como ele saberia que era? Essa é a segunda pergunta que eu fiz. Como que ele saberia esse momento? É o horário do sol. Não, ele sabia. Pode ser. Se ele tivesse algo para medir 45 graus, né? Ele pode pegar onde a luz, a sombra está passando ali, né? Botar um transferidor e medir os 45 graus. Na verdade, os egípcios, eles tinham uma maneira de medir ângulo, cara, que era fantástico. Um equipamento idiota, é uma madeirinha com uma haste, é assim, ó. Olha a maneira ninja dos egípcios medir ângulo. É um aparelho assim, ó, que é uma linha, tá? É uma linha com uma seta pendurada. É isso. Quando tu bota isso aqui num certo ângulo, a linha, né, botei num plano inclinado, isso aqui, ó. Como é uma linha pendurada com um pezinho, ó, certo? Esse ângulo aqui mede o ângulo do chão, né? Então eles usavam uma linha pendurada. Uma ferramenta bem primordial, bem simplória, mas que dava uma precisão na medida do ângulo bacana. Mas não foi, ele não usou nenhum instrumento para medir ângulo. Como é que ele descobriu? Bengala. Pega a bengala, mede esse tamanho, na hora que a sombra da bengala estiver igual ao tamanho da bengala, a sombra da pirâmide está igual à altura da pirâmide. Então ele só botou a bengalinha e ficou vendo. Opa, é agora. Marca aí onde é que está a sombra. Tuf, vamos medir esse tamanho. É a própria altura da pirâmide. Algo que antes parecia sobre-humano, só um gênio faria, agora qualquer idiota faz. É só lembrar que quando o ângulo é os catetos, fechou. É isso aí. Legal, claro que a gente não começa contando essa parte, porque aí o Tales já perde aquele caráter de gênio, né? Certo? Oh, grande Tales. E realmente, hoje Tales talvez fosse uma pessoa normal, com os conhecimentos daquela época, né? Mas tu imagina um cara com o cérebro de hoje a 1000 anos atrás. É um gênio, é sobre-humano. É isso aí. Muito bem, legal. Questão... Eram 5, não eram? Questão 4, essa é terrível, hein?